Fala, minha gente, olha nós aqui de novo, começando mais um episódio do Dreamcast, né? Esse é o podcast, como a gente sempre fala, o podcast dos seus sonhos. E a gente está aqui com canecas novas, né? Estamos com canequinhas novas aqui, graças a Deus. Todo começo, né, tem um processo e nós estamos aí adaptando a cada dia, inovando, e a gente está aqui com nossas canequinhas novas. Estamos muito felizes e muito em breve, eu quero falar aqui já para você, de primeira mão, que muito em breve a gente vai ter nossas camisetas, que vai ser excepcional, vai ser muito bacana, boné e tudo mais. Então estamos começando, e esse episódio de hoje eu estou mais do que ansioso, Joab Cavalcante. Nós temos um convidado aqui mais do que especial para fazer parte do podcast dos seus sonhos, que é Sonhos e Propósitos. É o nosso Dreamcast aqui, que cada dia está crescendo. Cada dia está crescendo, sabia? Tá. Meu Deus, gente. Já agradecemos aí, né? Todo o pessoal que está se inscrevendo no canal, ajudando a divulgar esse projeto que nasceu no coração de Deus. Gente, nós queremos de fato agradecer vocês que estão aí ligadinho em cada episódio. E o nosso propósito aqui, de fato, né, é trazer um conteúdo que vai agregar conhecimento para você, agregar valor na sua vida, tá? Mas sem muitas demoras, nós temos um convidado aqui mais do que especial, Joab Cavalcante. Conta para nós um pouquinho desse convidado que está hoje aqui, né, nos honrando com a sua presença. Vou contar com muita alegria para vocês. Olha só, ele é escritor, 7 livros escritos, muito mais virão por aí, se Deus quiser. Ele é conhecido especificamente, né, na área de escatologia. Ele esteve aqui com a gente 3 dias ensinando muita coisa, né? Sexta, sábado e domingo aprendemos muito com ele. Estou falando de Denilson Lima, o pastor Denilson Lima. Seja muito bem-vindo, tá bom, ao nosso Dreamcast. Como o Regis falou, esse lugar aqui é um lugar que nós temos o compromisso de levar para as pessoas verdade, temos compromisso de levar para as pessoas assunto que agrega a vida delas, e temos o prazer de ter você aqui com a gente. Para nós, né? Nós somos amigos, já nos conhecemos há vários anos e temos o privilégio de receber você aqui depois de quase, acredito que 7 anos, né? Passou um tempinho bom. E hoje nós estamos aqui num cenário, né, uma coisa que nem sabíamos que iria acontecer, né, 7 anos atrás. Mas olha aí o que Deus tem feito e direcionado através de tantas coisas que têm acontecido. Seja bem-vindo. Muito obrigado, que prazer, que honra estar aqui com vocês. Olha só, o tempo passa, as coisas mudam. Eu não esperava, de fato, viver esse tempo aqui, mas estou muito feliz. Dreamcast. Sonhos e propósitos. Sonhos e propósitos. Feliz demais estar com você, pastor Joab, pastor Regi. Esquece Reginaldo, é Regi. Regi é para os íntimos. Pastor Regi, felicíssimo, à disposição. Espero poder contribuir de alguma forma para o crescimento espiritual de você que vai estar assistindo esse podcast logo em breve. Vai ser fantástico. Nós temos o compromisso de trazer para você sempre coisas que vai ser transformador, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos, eu até estava brincando aqui antes de começar a gravarmos, que vai ser apocalíptico. Né? Vai ser apocalíptico. Olha, eu sou uma pessoa que gosto muito, viu, pastor Denilson, esse tema, estudos, escatologia, questão teológica, isso me fascina muito, de natureza, é algo meu mesmo. Desde quando eu me converti, está intrínseco, uma preferência que eu tenho, o conhecimento, a sabedoria da palavra está acima de outras prioridades com relação a doutrinas e tantas outras coisas. Para mim, pessoalmente, eu me interesso muito em aprender mais e mais. E eu estou nessa mesa do Dreamcast hoje aqui como um aluno, né? Porque para quem está há 22 anos, é isso? 22 anos, né? Nessa missão, né? Porque é uma missão muito
muito... Mas ainda sei muito pouco acerca do Apocalipse. É humilde. É né? E outra, eu não tenho alunos nesse naipe. Então eu não, sou tá? um aluno aqui. Aqui, né? como diz um professor de uma faculdade em Brasília, um amigo meu, eu sou o ignorante atrevido. E olha só, gente, está mestrando teologia, não é isso? Tô. Mestrando teologia. É isso aí, Regis. Muito O que bom. você acha? Bom, eu acho magnífico, né? E eu quero aqui até falar, né? Compartilhar com vocês o título dos 7 livros que ele já Opa, escreveu. boa. Que eu acho muito importante. Olha, você pode até adquirir o livro, né? Pode sim. Tem no Brasil, para quem está no Brasil, pela Amazon, por onde que compra? Não, me chama no Vamos deixar o Instagram. Instagram. Normalmente as pessoas pedem por lá pelo Instagram. Perfeito. Então vamos lá, olha. Primeiro livro, Inferno, Ficção ou Realidade? Para você conhecer sobre esse tema. O livro número 2, A Minha Língua Grande. Nossa. Gente, esse aqui é especial. Eu estou lendo esse livro, viu? E posso Já falar? está surtindo efeito, Hã? já? Rapaz, eu descobri nesse livro que o que eu falo, ele externa diretamente o meu caráter. Uau, olha isso. Fala isso ou não no livro? Sim. Importante, viu? Que coisa. Olha, Qual é o próximo? o livro número 3, O Pecado. O livro número 4, Meu Sermonário. Livro número 5, 50 Sermões de Ouro. Número 6, A Inveja. Uau, profundo. E 7, Gadara. 7 livros aí para você ler, né? Do pastor Denilson Lima. A gente recomenda totalmente. Eu vou começar a ler o primeiro que eu me interessei, cara. Qual foi o primeiro? A Minha Língua Grande. Meu Jesus amado. Eu acho que todo mundo está se interessando por esse primeiro, eu não sei por verdade, quê. né? Tem pastores que compram assim centenas desse livro para distribuir entre os membros, uma vez que Mas a será língua... por quê? Será se Porque existe eu acho alguma ligação mesmo assim? Esse negócio da língua? A língua, primeiro, é o membro mais forte do nosso corpo, né? E segundo, é um dos grandes problemas no meio da nossa comunidade cristã, é exatamente a língua. Meu Deus. A língua é uma espada, né? Ela corta de perto, né? Também é como uma flecha, corta de longe. Corta de longe. Já adentrando sobre esse livro, que eu acho muito interessante. O segundo livro que eu vou ler vai ser A Inveja. Eu acho que, assim, falando de situações que acontecem muito no nosso meio, né? Isso. Como cristão. Eu quero até pedir o pastor Denilson para comentar um pouquinho sobre esses 2 temas, né? Primeiro esse livro, A Minha Língua Grande, e sobre a inveja, porque igual você ponderou, eu acho que é um problema que a gente enfrenta muito no nosso meio denominacional, entendeu? Conta pra gente um pouquinho sobre esse livro, A Minha Língua Grande e a Inveja. Olha só, esse livro, A Língua Grande, é um livro muito pequeno, na verdade é um livreto, tem cerca de 59, eu acho que é 59, 60 páginas. Isso. E a proposta do livro, ela teve início numa história que eu ouvi de um pastor, amigo meu, que ele era obreiro na igreja na época e ele trabalhava na Coca-Cola, sendo responsável pela entrega num caminhão. E ele estava num estabelecimento e fazendo entrega, né? E ele estava com a caneta, com as notas, né? Pontuando ali o que estava sendo entregue, e a caneta era branca. Aí ele teve um certo momento que ele colocou a caneta na boca. Aí estava passando naquele exato momento um diácono da igreja dele. E o diácono entendeu que esse meu amigo estava fumando. Olha isso, gente. E chegou na igreja e ele falou, olha, o Wilson Roque tá fumando. Vive ele fumando. E isso gerou uma confusão para a vida do obreiro do Senhor. Né? É isso.
Daqui que você explique que Chico não é Francisco. Então, a língua, ela causa muitos males. Uau. Então, se você não tem certeza... Primeiro, Jesus diz que se tu vê o teu irmão errando, parafraseando, é para você ir até ele e chamá-lo, entendeu? Olha, o primeiro ponto. Isso é importante você entender isso. Importantíssimo. Então, você está me vendo aqui fazendo alguma coisa de errado. Você tem que me chamar. Você não tem que comunicar a outras pessoas. Olha. E esse irmão foi e causou, assim, um problemão para a vida desse irmão, entendeu? E isso me motivou a escrever esse livro. Que é um livro, assim, é dinâmico, é muito rápido. Você consegue ler ele, assim, dentro de uma horinha. E a proposta do livro é exatamente fazer com que as pessoas reflitam com relação à sua língua, né? Segurar esse membro que é o membro mais forte do nosso corpo. A língua não cansa, né? Uau. Pálpebras cansa, mandíbula cansa, e cansa até de mastigar, né? Fica com a mão levantada, você não consegue muito tempo. Pernas cansam, ficar sentado cansa. Mas a língua nunca disse assim, para de falar, né? Uau. A língua sempre está pronta para falar. Meu Deus. E um detalhe importante, não só esse testemunho desse meu amigo, mas também por conviver nesse meio. Certo. E a língua hoje ganhou 10 cúmplices, né? Os dedos, né? Pois não é, rapaz. Qualquer coisa as pessoas têm que comentar. As pessoas chegam na sua casa... tem tantos assuntos da Bíblia, né? Paulo diz que tem que haver cânticos espirituais, tem que ser ministração, né? Aí só tem a vida do A e de B. Não é decente isso. Mas, infelizmente, no nosso meio tem muito disso, cara. Tem. E é por conta de situações como essa, que envolve a língua, a maledicência, é que existe sites de fofoca, que existe youtubers fazendo denúncias, às vezes até mesmo infundadas, porque você não viu. Se você não viu a pessoa fazendo, você não tem o direito de julgar aquela pessoa, porque assim você está se colocando no lugar de Deus. Isso. Então isso configura esse pecado. Você só tem o direito de julgar alguém a partir da reta justiça. Você está vendo que eu estou fazendo errado, você vem me cara, o que você está fazendo está errado. Isso é julgar segundo a reta justiça. Então, e hoje quando você vai nesses canais de YouTube, páginas, sites, são centenas de milhares de inscritos, de seguidores, todos crentes que estão ali sempre comentando alguma coisa. Aí você acaba trazendo maldição para a sua vida quando você emite uma opinião de uma coisa que aquela pessoa está denunciando, que não viu, e ao mesmo tempo... E aí você está crendo naquela pessoa, então você acaba trazendo maldição. É por isso que às vezes a gente sofre, do que se queixa o homem, né? Meu Deus, olha que interessante. E é tão interessante que isso é um problema comum hoje em dia no meio da igreja. A questão da fofoca é um problema comum, entendeu? Que, diga-se de passagem, pastor Regis, Deus abomina. Uau. Tem 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª Deus abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Meu Deus. Então é uma abominação, né? É uma abominação. Eu acho tão interessante sobre isso, pela necessidade, pela maneira que a gente está vendo hoje em dia esse assunto ser comum hoje no meio da igreja, né, das pessoas não saberem dominar a sua própria língua. Eu acho que precisa ter até um seminário sobre isso. Sim, Né? sim. Tipo assim, investir mais, Sim. porque é algo assim que tem de fato penetrado no meio das pessoas, dos cristãos, e isso geralmente você vê o próprio povo de dentro Sim. destruindo um relacionamento de dentro, entendeu? A Bíblia fala sobre que o povo, me corrija aqui a palavra certa, o povo lá fora é mais como é que fala? Eles são mais prudentes do que As pessoas que estão... Eu acho que o povo lá fora tem mais unidade. isso. Entendeu? Isso. As trevas é unida, né? Isso. E a maioria das coisas que acontece de ruim no nosso meio, tudo é fruto
da língua. Porfias, emulações, divisões, maledicência, é tudo a língua. A língua destrói famílias, amizades. Entende? Por isso que quando alguém vem a mim, assim, por exemplo, falar, um exemplo, o Regis veio e me disse algo de um Joabe. Eu preciso ouvir o Joabe também, para mim emitir uma opinião. Porque caso eu não faça isso, como você é meu amigo, eu já começo a olhar para o Joabe de forma diferente. E o nosso olhar já não é mais com aquela pureza, porque o coração fica já com reservas e os olhos são cúmplices do coração. Isso. É muito interessante. E o segundo assunto é a inveja. Que a inveja não é a pessoa querer o que você tem, é querer que você não tenha. Muito bem explicado. Então a inveja não é querer o que você Querer tem. o que você tem. Não, a inveja não é o querer o que você tem. A inveja é eu querer que você não tenha. Olha isso. Não tenha, porque o que você tem me dói. Entendeu? Isso. Seu carro, me dói ver você naquele carro. Meu Me Deus. dói você andar naquela caminhonete. Entendeu? Me dói andar naquele carrão seu, entendeu, João? Então, não. Sua casa. Eu quero que Pra você mim é uma não raiva. tenha. Eu não quero que você invejoso. tenha a sua casa. Eu não quero que você tenha a sua casa, entende? Eu não quero que você tenha esse podcast. Então a inveja é o sentimento mais medíocre que existe. Meu Deus. Olha isso. E dentro da esfera cristã, dentro do cristianismo, o que você tem é para servir. Porque você é mordomo daquilo que Deus te deu. Você administra aquilo. Estou sendo amparado na casa do Regi. Você acabou de abençoar a minha vida agora. Então, o que você tem, eu tenho que pedir a Deus que te dê mais. Amém. Entendeu? Perfeitamente. E a inveja, além da pessoa pecar contra o próximo, peca contra Deus. Peca contra o próximo porque não quer que o próximo tenha aquilo que tem. E peca contra Deus porque não está satisfeito com o que Deus está fazendo com o seu próximo. Meu Deus. E o desejo de ter o que a pessoa tem? Aí já é cobiça, né? Cobiça. A pessoa cobiçar, né? A pessoa está cobiçando seu dinheiro, cobiçando sua roupa. E isso gera ódio dentro do cobiçoso, né? E começa a partir Que é a cobiça e é a irmã gêmea da da inveja. inveja. A inveja não quer que você tenha, a cobiça vê o que você tem. Você tá com esse anel bonito no dedo, cara, eu fico cobiçando. O cristão, o crente, precisa ser desprovido desse tipo de sentimento. E não é só coisas, por exemplo, ministério. Isso tem também. É muita coisa. Por exemplo, você tem... Hoje mesmo alguém me perguntou, pastor, como é ser uma pessoa famosa? Eu não me considero aquele cara famoso, né? Mas eu tenho uma certa fama. Não tem, é inegável isso. Muita gente claro. me conhece. Você é No conhecido. Brasil, vários lugares do mundo me conhecem. Isso. Só que meu ministério não é mais importante que o seu, que não é conhecido. Entendo. Entendeu? Porque Jesus diz que lá em Atos 1:8, né? Mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém. A palavra tanto, que muitas pessoas entendem como ser primeiro, a palavra tanto ali é simultaneidade. Então, simultaneamente, uns em Jerusalém, outros em Judeia, outros em Samaria e outros confins da terra. Nem todo mundo alcança os confins da terra. Mas quem vai nos confins da terra não é menos importante quem fica centralizado em Jerusalém. Entende? Porque é chamado. É chamado. Isso. É chamado. Parte do corpo de Cristo, né? Isso é multigraça. Multigraça. Eu vejo assim uma confusão muitas vezes, porque, por exemplo, tem muita gente querendo exigir que a outra pessoa seja usada na mesma frequência que ela. E às vezes, por exemplo, é o tal da briga da mão contra o pé, Isso. entendeu? Ou seja, as pessoas às vezes não entendem que Deus trabalha de multiforme graça. Não somente de uma maneira, mas é necessário os membros, cada membro tem uma função. E às vezes o que eu vejo hoje em dia debatendo é as pessoas exigirem que a mão faça o mesmo trabalho do pé, entendeu?
e aí eu não entendo que aquela pessoa foi chamada para uma coisa diferente, para uma área diferente. Eu quero até aqui entrar, pastor. Hoje vai ter perguntas polêmicas aqui. Hoje podemos perguntar? Sim. Só endossando aqui sua fala. Essas pessoas, assim, a maioria, se não todas, são doentes. É uma doença, cara. Uau. E é triste isso, né? Porque olhando pelo ponto de vista de que tem cura para isso, né? Pode ser ajudada e tudo mais. Então, assim, é um dos motivos que a gente senta nessa mesa para tentar dar a solução também. Olha, vai por esse caminho aqui, né? Por exemplo, se a gente não tem domínio da língua, apesar de que a Bíblia diz que é um membro é difícil, que é difícil de você dominar ele, né? E realmente é uma verdade que não podemos lutar contra ela. Antes de nós entrar nas perguntas, eu queria pedir para você explicar rapidamente, até porque muita gente não tem um conhecimento do que é escatologia, do que é teologia, né? E o que eu percebi de você, todas as vezes que eu vi você ministrar, a simplicidade que você consegue passar em palavra para as pessoas que estão te ouvindo é diferencial. Porque eu sei que no estudo de escatologia, teologia, estudo da Bíblia, são palavras difíceis, muitas vezes, palavras diferentes, que não é comum. E você consegue traduzir isso numa facilidade que todo mundo, as crianças, entendem e sorrir. Eu acho que é porque eu também sou leigo, né? Eu não sou um cara erudito, eu sou leigo, né? Eu sou leigo. Então, eu acho que o fato de eu ser leigo me ajuda a passar para... traduzir. Com a linguagem mais fácil, assim, sei lá. Porque quando você usa uma certa linguagem erudita, que palavra é essa, né? Exato. A teologia é um estudo sobre Deus, a escatologia é um estudo das últimas coisas, né? Então a escatologia estuda sobre as coisas que não de acontecer. Irão de acontecer, perfeito. Excelente. Muito bem. Então vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiro eu queria saber quem é o Denilson, quem era, na verdade, o Denilson Lima antes de Cristo, né? Porque eu sei que todo mundo tem um antes e um depois. Mas conta um pouquinho. Todo mundo tem uma Magdala, né? Todo mundo tem uma Magdala. Conta pra nós um pouquinho do Denilson Lima antes de conhecer Jesus. Como foi? Antes eu conheci Jesus com 22 para 23 anos, né? Então eu tava bem no mundão, né? Bem no mundão. Eu morava numa favela chamada Inferninho. Olha aí, você morava no inferno. Inferninho? Onde era isso? Isso lá em Salvador. Salvador, na Bahia. Normalmente a gente não tinha... 3, 4, no mínimo, morria pro final de semana lá. Meu Deus. Então, os meus amigos, Roberto, Bola, Azul, Ari, Paulinho, Antônio, Salinho, que eu me lembro que agora todo mundo morreu. Meu Deus. Todo mundo morreu. A gente eu vivia dentro desse contexto, né? Eu fumava muito, bebia muito, usava muita droga. Que tipo de droga? Muita maconha, né? Maconha, muito pó, né? Mesmo. Cheirei muita loló, cola de sapateiro. Os depósitos lá na região não vendiam nem cola mais pra gente. Que a gente comprava muita lata de cola, né? Pra cheirar e aquilo faz um buraco no seu estômago, né? Uau. É incrível isso. Isso com qual idade? Eu comecei, meu primeiro baseado eu fumei acho que com uns 17 anos. 17. Um cara que eu trabalhava numa lanchonete, o Fernando, fui pra casa dele um dia, chegou lá, ele acendeu um baseado. E aí fumei aquele baseado, cara, eu ri tanto, porque dava crise de riso, né? E nesse dia eu tinha que voltar lá do bairro onde eu estava, que era a casa do Fernando, pra minha casa, e pegava um ônibus assim de uns 40 minutos. Cara, eu entrei no ônibus rindo, olhava pro povo rindo, cara, que cara maluco que é esse? Cara feliz. Aí eu já tocava violão na época, né? Aprendi a tocar violão sozinho. Então Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Biquíni Cavadão, entendeu? Então eu tocava tudo isso. Aí veio o tempo do Guns N' Roses, Pink Floyd, C.D.C., Aerosmith,
Então eu curtia muito, né? Welcome to the Jungle. Que no Heaven's Door, Pace, lembra? Eu não... Sweet Child of Mine. Lembra dessas músicas? Então, I used to love you, but I have to kill you. Eu lembro disso. Então a gente só vivia nisso, né? Até que eu fui para um culto de convenção, num dia de domingo, isso em dezembro de 1995. 95. Mas sozinho? Foi sozinho? Não, fui eu e minha irmã, que é missionária. E ela era já missionária? Já era. Isso. Mãe, pai, nessa época? A minha mãe foi depois. Minha mãe era da batida, do tambor, né? A minha mãe aceitou Jesus cortando cabelo. Dona Elisa, 76 anos. Amo você demais, mamãe. Minha mãe. Dona Elisa. Dona Elisa. Elisa Lima. Um abraço do Dreamcast pra você. Isso aí. Privilégio. Pensa numa véia valente, mano. Te amo, mãe. Eu te amo, mãe. Que bênção. E aí, depois disso, você conheceu Jesus? Aí na favela Inferninho que a gente vivia, entendeu? Tinha uma discoteca chamada Discoteca de Chiquinho. Chiquinho era um rastafari, assim, com quase 2 metros de altura, que pensa num homem brabo, mano. Lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Aí tinha a venda de Bosco, que era do lado da casa de Chiquinho, e eu conheci um taxista, Vladimir Araújo, já um senhor de idade, vivo até hoje, marido da irmã Maria, que comprou um barraco do lado da discoteca. E desse barraco a gente começou a fazer cultos ali dentro, como um ponto de pregação. Olha aí. E aí eu tenho fotos até hoje, né? Legal. Eu tocando violão. E a gente começou a fazer cultos ali na favela. Tinha uma caixa de som, né? Uma guitarra Giannini. Nem Jesus afinava aquela guitarra. Né? Que processo. Era. Eita, É só baiano, né? É baiano, gente. E acabou, irmãos, e aquele culto que a gente fazia naquele ponto de pregação, que era tudo de madeirite, né? Madeirite, telha de eternite. E a discoteca do Chiquinho só rolava mais reggae, né? Alfa Blonde, né? Jerusalém, amém, né? Bob Marley, however you think it's gonna be alright. Rapaz, então, era luta pra mim, porque eu acostumado a viver dentro da discoteca de Chiquinho e agora no culto, e o som lá batendo, entendeu? E o cão te atentando cá pra você. Era luta, só que acabou que a gente comprou a discoteca de Chiquinho. E aí cresceu o templo, entendeu? Hoje tem um templo, é sede de setor hoje lá. Sede de setor. Que legal. Desculpa aí a espontaneidade. Não, aqui não tem regra. Você Não tem regra, não tem regra. E é tão interessante você falar isso, Denilson, até porque, por exemplo, isso é para você ver o que Deus faz, né? O poder do evangelho. O que o evangelho faz na vida do ser humano. A transformação, né? Você tá contando isso para mim, até nós estávamos brincando lá em casa, né? A Larissa falando, amor, e você, que música que você tá naquela... E eu até falei, eu gostava muito de Cassiane, né? Quando Deus vai na frente e abrindo o caminho. Foi nessa época também, né? Que surgiu. Pois é. Eu não conheço essas bandas, eu não tive essa história, né? Eu não tive esse histórico de conhecer essas bandas, Pink Floyd, né? Essas coisas. Eu já ouvi falar, mas assim, não era muito assim o meu negócio. O meu negócio, de fato, era Bruna Carla, Cassiane, esses aí, antes de aceitar Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, aí que eu apaixonei mesmo. Agora, em sequência a pergunta, porque é importante saber, você 22 anos na área de escatologia. Então, foi cedo na sua fé que nasceu esse sonho? Da onde veio? Como que surgiu? Como você identificou que era isso? Eu fui tudo na igreja. Porque começou, era um ponto de pregação que tinha num bairro da Pituba, aí atravessava um canal, vinha para esse lugar, para essa favela, essa comunidade, que fica num bairro nobre, inclusive, tá? Fica num bairro nobre chamado Costa Azul, Orla Marítima, que tinha esse lugar que eu fui um dos primeiros que chegou lá nessa invasão, entendeu? Mas eu cheguei lá e eu conheci todo mundo que chegou lá primeiro. Então, depois que a gente começou... Depois não.
esse ponto de pregação, quando o Vladimiro, irmão Mirão, né, que a gente chamava, abriu, que eu comecei a congregar lá, então ali eu tive início a tudo. Ali foi uma pedagogia, foi um ensino para mim, né? Que eu cuidava da porta da igreja, eu limpava a igreja. Aí eu comecei a me dedicar muito à Bíblia, ler muito a Bíblia. Eu queria ler a Bíblia. Eu queria ler a Bíblia. E aí as línguas estranhas, eu falei, eu quero esse negócio também, mano, eu quero isso. E comecei a buscar. 1 ano depois, Jesus me batizou com Na Deus é Amor. E aí foi que eu já estava inflamado, pegou fogo mesmo. Olha isso. E sempre lendo a Bíblia. Aí eu já passei a ser professor da escola dominical, ajudando ali na escola dominical. Eu passei começou a se converter vários jovens, eu comecei a liderar os jovens. Liderei os jovens. Eu regia o junto de jovem, tocava o violão, que não tinha outra pessoa para tocar nos cultos, né? Aí você fazia tudo. Tudo. Eu fui tudo na igreja. Porteiro, zelador, fui professor de escola dominical, superintendente da escola dominical. Eu fui líder de jovens, eu fui regente do grupo de jovens, eu fui líder de missões da congregação e fui líder de missões do setor. Eu fui auxiliar da igreja, eu fui tesoureiro da igreja. Meu Deus. Fui tesoureiro da igreja, fui diácono da igreja, presbítero da igreja, fui evangelista há 4 anos e depois pastor. Que é só mudar a carteira, né? Que evangelista já é ministro do evangelho. Então já tem quase 20 anos, né, que eu sou ministro do evangelho. Então eu fui tudo na igreja, tudo. Tudo teve o seu tempo, tudo teve o seu momento, a sua Essa fase. parte de escatologia foi a partir de um livro que eu comprei, e esse livro me despertou muito o Apocalipse, e se falava muito, diga-se de passagem, sobre o Apocalipse naquela época. A igreja tinha um crescimento assim entre 25% e 30% naquela época, com a mensagem da cruz, com a mensagem do inferno, a mensagem do arrebatamento. Era tudo escatologia, todo culto, né? Ninguém ia na igreja para ir, eu vou buscar minha bênção. Não tinha isso. Era cultuar a Deus. Se orava muito, entende? É muito diferente. Dos anos 2000 para cá que a teologia da prosperidade acabou chegando no Brasil, né? Que saiu daqui dos Estados Unidos. E os coaches também começaram a assumir os púlpitos. Isso. Né? E o coaching te leva a olhar para dentro de você. O pregador bíblico leva você a olhar para dentro da Bíblia. Essa é forte. Aí começou as palestras e etc. O cristianismo antes era mais saudável. Era mais saudável por conta da oração. Se orava muito. Uma vigília, você ia... 9 horas da noite a igreja estava lotada. E as mães, os casais tinham filhos, não tinha a titia, a professora na salinha das crianças, as mães estavam grudadas, e eu cansei de estar grudado com meus 2 meninos de joelho, orando na igreja, e eles de joelho também, mesmo chorando, igreja lotada. Então havia 1 hora de oração, levanta hinos, testemunho, uma saudação, oração de novo, e se orava a noite inteira. Hoje você vai numa vigília, não tem oração. É verdade. Não tem. Então o cristianismo hoje é apático. É apático, é aquele cristianismo que você está com água nos artérios. Isso. E beira de rio faz lama, mano. Eita. A maioria dos cristãos hoje, eu falo isso com conhecimento de causa, não tem desejo de caminhar. O anjo mediu mais 1000 côvados dos 500 metros. Ezequiel disse, eu vou lá, águas deram no joelho. E procura o anjo, já não estava mais ali. O anjo estava 1000 côvados na frente, 500 metros. Disse, eu vou para lá, água deram nos lombos. Aí procura o anjo já estava 1000 côvados na frente, 500 metros. Aí ele disse assim, eu vou. Aí ele disse, o ribeiro era profundo. Não tinha como andar, não tem como andar, eu vou nadando então. Eita. O desejo de você sempre... Você tem que sair do átrio, você tem que ir para o santo. E no santo você diz, eu já estou aqui, eu quero ir no santíssimo. Então o cristianismo hoje é muito raso, sabe? Mas muito raso, sem experiências. Porque o evangelho é empírico, você tem que ter sua experiência. Eu não posso viver da experiência de Regis e de Joab. Concordo. Entendeu? A sua experiência, ela me serve, me edifica, me produz crescimento, me proporciona crescimento, mas é sua experiência, eu tenho que ter a minha. Oh, yes. Eu tenho que ter minha experiência, entendeu? E hoje o cristianismo ora pouco.
E a chave, a engrenagem do cristianismo aqui na Terra é a oração. Uau. A engrenagem. E orar é conversar com Deus, entendeu? Precisa você estar lá, é imarcessível, ó tu que habita entre os querubins. Entendeu? Você tem que mergulhar. E a oração não é só para pedir, porque a oração de hoje é só para pedir, me dá. Somos como os filhos da sanguessuga. Me dá, me dá. A oração se agradece. Obrigado, Deus. Olha, eu falo assim, e Deus está aqui presente, eu não peço a Deus. Só perdão mesmo, entendeu? Isso. Senhor, me perdoa, me ajuda a mudar isso. Entendeu? Uma mudança. Mas eu ficar pensando, Senhor, me dê isso. Eu não... Senhor, obrigado. Obrigado. Senhor, agradecendo. Senhor, agradecendo não só pela bênção, né? Porque você está em falta de alguma coisa. Entendeu? Obrigado, meu Deus. Isso é muito comum, né? Você vê hoje, assim, as pessoas, elas vão para a igreja com aquela mentalidade de buscar algo. As pessoas querem ser servidas. As pessoas hoje em dia, elas têm aquela mentalidade de pedintes e não de filhos. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, hoje mais as pessoas fazem campanha para conseguir coisas. Isso. Né? É tão interessante, eu gosto muito desse versículo de Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que fala que bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Quando eu parto com esse, assim, a partir desse entendimento, cara, eu já sou abençoado. Tem muita gente correndo atrás da bênção. Daquilo que é material. Daquilo que é material. E eu olho para quando Deus fala para Abraão sair, ele fala, "Sê tu uma bênção." Então a promessa era você ser a bênção de fato e não correr atrás da bênção. E aí eu me deparo muito assim com as pessoas hoje, elas vão não para cultuar, mas elas vão simplesmente para satisfazer um desejo momentâneo, que é pedir alguma coisa. Por isso que quando o pastor vai dar umas varadas nas costas, não, pastor, hoje eu estava tão cansado, fui para a igreja e o pastor chegou lá, estava... Entendeu? Mas é o pastor. É o pastor, você vai lá para ouvir Deus falar. Então, independente assim, do que seja, né? Isso. Então, o que eu vejo muito as pessoas procurando algo que Deus já deu para elas. As pessoas às vezes gastam tanto tempo fazendo campanha, pedindo não sei o que e tal, algo que Deus já deu. Só falta você se posicionar e você tomar posse daquilo que Ele já te deu. Ele já fez por você. Você é filho, entendeu? Isso. Então isso é muito, eu tenho visto que é muito comum nos dias de hoje e você falou realmente da água nos artelhos, né? Que realmente assim mudou muito. As coisas mudaram muito. Mudaram. Entendeu? Falando nesse gancho da prosperidade, da teologia da prosperidade, o que você pode... Eu tinha até anotado aqui para fazer essa pergunta, mas já que a gente está aí falando sobre isso, pegar um gancho. O que você acha dessa teologia da prosperidade? Até que ponto essa questão da prosperidade é bíblica e até que ponto é extremamente... Antibíblico. Se tratando da teologia da prosperidade, ela é infundada, né? Ela é humana, estrábica. Entendeu? Porque os fundamentos da teologia da prosperidade é você, por exemplo, colocar Deus lá na parede. Entendeu? Eu creio na teologia da providência de Deus. Quando você não tem, Deus cria e te dá. Isso. E as pessoas precisam saber o que de fato é prosperidade. Porque eu, por exemplo, sou próspero. Eu tenho que vestir, comer. Eu não sou rico. As pessoas confundem prosperidade com riqueza. Com riqueza, isso aí. Então vamos na questão da prosperidade bíblica. Aí a prosperidade bíblica. Isso, Deus dá riqueza a alguns. Deus dá riqueza a uns e a outros ele não dá. Ele não dá. Tem gente que não vai, tem gente que vai comer ovo e até ovo até é bom, né? Ovo fresco, cara. Aí você foi. Ontem à noite a gente tava com a lasanha e a mãe do Regis lá, a irmã Luzia fritando uns ovos. Ela falou, frita um pra mim aí. Tem gente que não vai ter, porque se ter, desvia. E tem gente que não vai ter porque não sabe administrar. Eu sou um péssimo gestor. Isso. Eu, por exemplo. Eu não posso, você me dá 100 mil reais aqui na mão. Não sei o que é que eu vou fazer. Eu preciso de alguém que me ensine a administrar ou colocar.
Que o certo é você fazer um investimento com aquilo. Então tem gente que Deus dá, cara. Tem gente que Deus dá. E às vezes Deus dá até quem não é crente, né? É verdade. E o socialismo tem que estar fora disso aí, porque, entendeu? Porque tem que ter o patrão, né? Né? Vocês dois empregam pessoas? Sim. Empregamos. Yes. Vocês empregam pessoas. Você já pensou se vocês dividir o que vocês têm com essas pessoas que vocês empregam? Vai todo mundo falir. Todo mundo fala. O socialismo é esse aí. Que não tem nada a ver com hoje estão associando. Não, mas hoje vamos fazer a salada mista, né? Salada então, é bom pra hoje, saúde. então, a prosperidade bíblica é você não ter falta das coisas. Agora, a riqueza, Deus dá. Então tá, Deus tem prosperidade Sim. para o seu povo. Eu acho que todo mundo é próspero. A questão é que não sabe definir o que é prosperidade, interpretando como riqueza. Volta ao que você falou, né? O cara toma café de manhã, o cara almoça meio-dia, come de noite, o cara tem o que calçar, o que vestir. É prosperidade. Uau. Eu acho que cada pessoa tem que entender. Volta à questão de identidade, cara. A sua real identidade. Saber quem você é em Deus. Saber para onde você está indo em Deus. Saber suas capacidades. Saber reconhecer suas capacidades. Eu preciso me conscientizar. Tudo que eu sou. Meu nível de escolaridade. Minha profissão. Eu preciso me conscientizar de tudo isso. Né? Quem eu sou em Deus. O que é a capacidade que eu tenho. De fazer aqueles talentos. Exatamente. E como você falou, a gestão, se você pegou 100 mil, a gestão não é com você. Você vai ter que direcionar para alguém que sabe fazer gestão. Eu vejo isso, né, uma maneira de se identificar, de saber, isso aqui não é a minha área. Então, eu acho que as pessoas confundem muito por causa que elas não sabem quem elas são em Deus verdadeiramente. Porque se elas continuam pedindo, depois de ter a clareza da palavra, que elas já são abençoadas com toda sorte de bênção, né? E confundem isso em material, mas eu não tenho isso, eu não tenho uma... Então, eu acho que você vai se contradizer. Então, eu acredito muito, eu defendo muito o estudo bíblico, a informação do jeito certo. No meu ponto de vista, você saber não é tudo, no meu ponto de vista. Você ter a informação não é tudo. Porque você pode muito bem saber muita coisa e fazer tudo com aquilo que você sabe pelo motivo errado. Por exemplo, existe doutores que têm toda a informação, mas eles fumam, né? Eles usam drogas, enfim. Então, entende o ponto de vista? Sim. O cara pode ensinar finanças, mas ele pode ser quebrado. Pode ser quebrado. Entendeu? Então a informação, você ter informação e não fazer a coisa certa com ela, não vale nada no meu ponto de vista, entendeu? Então essas pessoas que elas estão travadas, elas ainda não descobriram quem elas são em Deus para poder não olhar para tamanho, mas olhar, ok, isso aqui é o que Deus é a minha capacidade de talentos, entendeu? É isso aqui que eu tenho uma capacidade de fazer e eu estou satisfeito, eu vou agir por gratidão, entendeu? Tendo um entendimento em quem eu sou em Cristo. Às vezes isso aí gera até... são coisas que se conectam, né? Aí a pessoa não aceita a proposta de Deus para a vida dele e aí aí vem a inveja. É verdade. Uma coisa vai se conectando, entendeu? Porque Deus não vai dar a todo mundo, irmão. É a forma de Deus. Na eternidade saberemos, entendeu? Eu tenho consciência que você, 22 anos, dedicando a quase uma área específica, é claro que você não está ligado somente a isso, mas você sabe se identificar. Senão você não estaria 22 anos vivendo uma vida nisso. Você poderia estar fazendo outras coisas. A questão é que agora eu já não sei fazer mais outra. Já há muitos anos. Olha o que Deus fez, né? Foi lá, tirou. Eu até falei pro Regi isso, né? Eu não sei fazer outra coisa senão pregar e ensinar, não sei.
É o propósito. É o propósito. Porque o propósito de Deus ele é maior do que você, maior do que a sua vontade. Você carregar a pedra, né? Você carregar a tábua, essas coisas, ajudar o pedreiro. Assim, mas... A coisa mais infeliz que existe é a pessoa não viver o seu propósito. Descubra o seu propósito. Saiba, tá? Saiba se identificar em Cristo. Tenha clareza, porque é a coisa mais horrível que tem na vida de um ser humano, mais infeliz, é isso. E aceite a proposta de Deus para sua vida. Glória a Deus. Se contente com o que Deus lhe deu. Seja feliz. Tem gente que está esperando, que é uma problemática no nosso meio também, a pessoa querer viver o amanhã. Gente, é um absurdo. Vive o hoje. Falou tudo. Vive o hoje. Vive o hoje. Olha, a gente tem 5 minutinhos para finalizar. Passou muito rápido. Eu acho que a gente vai ter que botar o... Né, já estendi o convite ali nos bastidores. Não é? Né? Já estendi o convite. Para poder... Próxima vez que ele vir nos Estados Unidos, né? Com certeza nós vamos ter aqui, né, um estúdio já diferenciado, né? Moderno. Já com algumas coisas mais, né, surpresa aí para a família Dreamcast. Mas vamos no ar agora confirmar isso. Tá fechado. Você vem? Fechado. Em março eu vou estar aqui nos Estados Unidos, acho que eu vou passar 40 dias aqui. Opa! Meu Deus. Aí se der certo vir aqui pro Seminário Tabernáculo, a gente já... Perfeito. Opa! Eu vou te fazer uma... Vai lá as perguntas aí. Eu vou te pedir, na verdade, um conselho para o pessoal que está nos assistindo, tá? Sobre sonhos e propósitos, que é o slogan do nosso podcast, Dreamcast. Sonhos e propósitos, tá? A gente falou aqui sobre descobrir o seu propósito, sobre alinhar, né? Aceitar a proposta de Deus, né? Cada um tem um chamado. Qual o conselho que você daria para o pessoal que está nos assistindo aqui, para a gente finalizar? Qual conselho você daria para o pessoal que ainda não conhece o seu propósito? Como identificar o seu verdadeiro propósito? Olha, uma coisa importante aqui dentro desse assunto é que, primeiro, não é só você sonhar que Deus vai realizar os seus sonhos. Falou tudo, meu Deus. Deus realiza sonhos que Ele plantou em você. Uau! Meu Deus. Eu sonho em ter uma Ferrari. Aí Deus disse, rapaz, eu não tô isso aí não. Entendeu? Primeiro que Deus não sonha, né? Que Deus não dorme. Segundo Freud, sonhos são fenômenos psíquicos que acontecem enquanto você está dormindo. E Deus nem a pálpebra bate. Deus é assim, ó. Que choquede ani ali devari lastor. Eu velo sobre o que eu digo. Então Deus planta sonhos em nós. Uau. E aí o sonho que Deus plantou em nós, ele vai cumprir. Uau. José. José. Os sonhos que José sonhou foram sonhos que Deus plantou em José. Uau. E aí ele seguiu o propósito, né? Porque o propósito está alinhado ao sonho. Uau. E aliado também, né? Caminham juntos, né? Qual o meu propósito? O meu propósito é deitar em letras o seminário Apocalipse, que eu já estou fazendo. Então eu foco nesse propósito. Eu quero esse livro. Eu quero esta obra em minha mão. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que fazer tudo isso para que esse propósito ele seja realizado. Olha isso. Então a pessoa tem um propósito e não trabalha para que aquele propósito seja realizado, porque é o seguinte, Deus não te dá o peixe, Ele te dá a vara para você ir pescar. Yes. Aí você fica lá parado. Deus não é nosso empregado, não. Aí Deus pegou, deu 5 talentos a um, de acordo com a capacidade de cada um, viu? Isso. Deu 2 a outro e 1 a outro. Disse assim, agora vocês vão e se vira. Então, o propósito dos caras que receberam, das 3 pessoas que receberam aqueles talentos, 5, 2 e 1, era o quê? Multiplicar. Teve o que recebeu 1, deixou aquilo parado. Enterrou. Então, a execução do propósito se realiza o propósito. Uau. Muito bem. Tremendo. É isso aí, gente. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final de mais um episódio com o nosso convidado especial.
né? Denilson Lima. Isso. Passou rápido, foi tão Passou profundo, muito foi rápido. tão assim natural, né? Isso. Foi tão natural. Eu não fiz nem as minhas perguntas aqui ainda, que nós vamos ter que voltar aqui de novo para fazer, fechar essas perguntas. A gente quer dar aqui nossas considerações finais. A gente quer agradecer você que ficou até agora. E você que não se inscreveu no nosso canal do YouTube, por favor, vai lá agora, tá? Vai no link do Instagram, clica lá, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque os conteúdos aqui estão excelentes, estão demais e vão trazer muito conhecimento para você e agregar na sua vida, né não, Joab? É isso aí. Muito obrigado, gente. Tamo junto. E aqui, ó, diretamente de Kansas City, tá bom? Hoje tá frio, tá mais ou menos uns 5 negativo. Mas nós enfrentamos o frio para vir aqui e tivemos um episódio maravilhoso. Queremos deixar vocês aí abençoados, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Tudo de bom. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Todo o coração, amo a vida de vocês, amo a casa de vocês, o chamado de vocês. Vocês são muito top, tá? Obrigado. Feliz. Dreamcast, vai lá, se inscreve. As minhas redes sociais, o meu canal é Denilson Lima, meu Instagram é Denilson Lima Oficial, o TikTok acho que é Pastor Denilson Lima. Vai lá, se inscreve, mete o dedão lá. Isso. E nós estamos juntos. Valeu, gente. Um abraço, Deus abençoe sua casa, sua vida e nós aguardamos vocês no próximo episódio. Valeu. Tchau.